obrigado, Sr. Eduardo Franco. Eu agradeço a ele e ao professor Brice Gelino trazerem-me aqui. Eu caio aqui como sem paraquedas, num auditório quase não conheço ninguém. E teria que explicar que eu estou aqui porque o professor José Eduardo Franco faz-me destas, já não é a primeira vez que ele faz, mete-me em situações e eu não digo que não e acabo depois por ter que me desembaraçar ou desenvencilhar. Para as pessoas que não sabem de onde é que eu venho, do ponto de vista porque é que eu encaixo aqui, ele convidou-me porque eu tenho há muitos anos que venho trabalhando a questão da identidade nacional. Publiquei recentemente um livro chamado A Obsessão da Portugalidade e que é uma introdução a um livro que tem saído aos poucos em livros e eu estou a trabalhar num que é o 4º capítulo desse livro sobre a modernidade. E eu há décadas que leciono na Universidade 2 seminários sobre modernidade com perspectivas diferentes e num desses seminários há 35 anos, nós lemos todos os anos a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber. E o que venho fazer aqui, e eu aceitei, porque tive que ser em terceiro, eu aceitei porque eu costumo dizer que eu escrevo livros em conferências. Pedem para fazer uma conferência e perguntam se eu vou, se for para falar sobre isso, porque é o capítulo do livro tal que eu estou a pensar fazer. Ele disse que sim, e então eu que tenho aqui é um capítulo de um livro, eu vou resumir, tenho meia hora, tenho aqui, quando faltar 10 minutos, diga-me, porque eu salto para a parte final, porque ninguém aguenta meia hora, a gente só retém 20% do que houve, de modo que eu faço o ritual de falar a meia hora que me derem e salto para o final. E não perdem nada, porque, além disso, eu já hoje de manhã e ainda ontem à noite cortei várias passagens aqui para me cingir ao essencial. Então, é um argumento único, tem muitas ligações para aqui e para lá, e sobretudo para ligações para outras áreas sobre as quais já escrevi e que torna difícil aqui, em poucas palavras, com um auditório que não conhece, nem o vocabulário que eu uso, nem as questões que me interessam, de onde é que vêm algumas das afirmações. Mas quem vem para uma situação dessas sujeita-se, na minha terra diz sujeita-se, a não agradar a ninguém porque toda a gente discorda. É assim que deve ser, eu acho, uma conferência de abertura. A gente vem aqui, eu estou habituado na minha universidade, a gente não fala, os alunos todos leram os textos antes e a gente na aula debate os textos que eles leram. Aqui, vamos à antiga, vou falar e vão ter paciência, vão ter que ouvir. Os que não estiverem interessados, ponham o despertador para daqui a meia hora que eu acabo. Já salto. O contexto do fundo deste argumento tem a ver com o facto de Karl Marx ter reduzido os seres humanos na sua visão do mundo e a sua atividade a meros agentes de interesses materiais das classes dominantes e que foi precisamente esse o pomo fundamental da discórdia de Weber que se sentiu impelido a dedicar toda a sua atividade científica a demonstrar que as teses de Marx não sobreviviam a análises empírico-racionais. E é neste contexto que emergem, em fases sucessivas da sua vida, os 5 capítulos desse clássico volume de ensaios de que me ocuparei aqui, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Antes, porém, e porque estamos num congresso que evoca os 500 anos de Lutero, creio mais do que apropriado começarmos precisamente por trazê-lo à colação. Na sua arqueologia dos elementos da Revolução Protestante, fulcrais na criação da mentalidade moderna, particularmente a do capitalismo, Max Weber aponta a reformulação da ideia ou conceito de vocação como constituindo o grande contributo de Lutero. Cito, a ideia é nova, um produto da reforma. Weber. Valerá a pena recordar aqui esse conceito e explicá-lo no contexto do pensamento de Weber em relação ao capitalismo. Segundo Lutero, era tempo de acabar de uma vez para sempre com a ideia de que a vocação divina se limitava a um pequeno grupo de eleitos que se recolhia ou refugiava nos conventos, fugindo aos perigos do mundo, identificados por Santo Agostinho e desdenhados, desprezados mesmo por toda a teologia protestante subsequente, gerada sob a sua influência. Nem na Alta Idade Média, com o batismo e cristianização de Aristóteles por São Tomás de Aquino, se deixou de considerar a vocação como um chamamento a uma elite capaz de deixar os prazeres mundanos e as tentações da carne para se recolher à ascese que os conventos proporcionavam. Lutero revoltou-se contra tal doutrina porque, segundo ele, o chamamento de Jesus dirigia-se a todos e cada um dos cristãos, não sendo de modo nenhum necessário o refúgio nos conventos para atingir a santidade. Ela atingia-se no próprio mundo,
pois cada um era chamado a desempenhar devidamente as tarefas que a sua posição social ditava. Ser cristão passava a implicar uma correspondência ao chamamento, a tal vocação, que Deus fazia a cada qual para que desempenhasse, segundo os seus deveres de cristãos, o papel que lhe dera destinado em sorte. Está assim identificada uma das novas facetas da moderidência protestante, que haveria de vingar e alastrar entre as diversas variantes teológicas da Reforma. Quer dizer, cada cristão era chamado, vocacionado à santidade, sem precisar de se refugiar num convento. A ênfase doutrinal iria passar a incidir sobre a importância de se ser santo no mundo, de onde os frades procuravam evadir-se, quando se refugiavam no longe, entregando-se a uma ascese toda voltada para o além. O encerramento dos conventos é a expressão política mais clara desta nova perspectiva religiosa. Weber identifica Lutero como o seu grande arauto e inspirador. Escreve o sociólogo alemão, e eu só cito a primeira frase de uma longa citação que tem aqui, diz Weber: a vida monástica não só é completamente esvaziada de valor como meio de justificação para Deus, este é o ponto de vista de Lutero, segundo Weber, mas também implica a renúncia aos deveres deste mundo como produto do egoísmo de indivíduos ilibados das suas obrigações temporais. E mais adiante, diz Weber, resumindo ainda o pensamento de Lutero, diz que esta justificação moral, diz ele em juízo sobre essa posição de Lutero, diz Weber que esta justificação moral da atividade mundana foi um dos mais importantes resultados da Reforma e, especialmente da parte de Lutero nela, está para além de qualquer dúvida e pode até mesmo ser considerada uma verdade banal. Qualquer tentativa de traçar a maior ou menor presença dessa ideia e do modo como se foi disseminando entre as várias denominações protestantes não nos levará muito longe, pois isso incorrerá no erro de se pensar que, pelo fato de uma ideia surgir nos livros, significa que tenha sido posta em prática. Todavia, bastará uma visão comparativa dos universos católico e protestante para reconhecermos que ela se tornou doutrina assente no segundo caso, enquanto no primeiro a resistência a ela se prolongou por séculos. Esse é, portanto, um dos fundamentais contributos de Lutero para a modernidade, afirmação que ainda hoje reúne consenso, já que os críticos de Weber não parecem sequer contestá-la. Não é com efeito sobre ela que incide a crítica anti-weberiana. O outro contributo luterano será, sem dúvida, a ruptura com Roma, mas aí ele não atuou sozinho. De qualquer modo, a quebra da autoridade papal e o facto de a autoridade última ter sido radicalmente transferida para a Bíblia provocou um terremoto de consequências profundas e vastas. O espaço de liberdade e de pensamento daí resultante, mesmo que polvilhado de guerras, acabou aos poucos institucionalizando a tolerância perante as ideias mais díspares e as mais opostas interpretações da Bíblia. Será, contudo, melhor, por razões de tempo, ater-nos aqui exclusivamente à tese de Weber. Objeto de grande controvérsia, creio que hoje até dificilmente aceitável, é a hipótese de o conceito de predestinação ter desempenhado qualquer papel fundamental no incremento por implicar no incremento do espírito capitalista, ou por implicar a impossibilidade de cada indivíduo saber do indivíduo, aqui é uma falha qualquer na escrita, figurar na conta, saber se figurava na conta dos eleitos com direito à salvação eterna, que isso conduziria ao trabalho metódico e ao registro dos êxitos obtidos, o que terá criado um clima mental propício ao desenvolvimento da atitude conhecida como o espírito capitalista. Com efeito, é hoje imensa a evidência histórica acumulada, proveniente dos mais variados domínios da investigação histórica, que nos leva a levantar sérias reservas a essa componente da tese de Weber. Uma marca central do espírito capitalismo, por Weber identificada e ainda hoje largamente aceite, a de que o capitalismo implica uma conduta racional do trabalho livre com vista à obtenção dos lucros, isso é Weber, parece difícil de se rejeitar e há mesmo um largo consenso a esse respeito. A dúvida que se coloca reside na origem desse espírito, porque sabemos que ele não emergiu repentinamente com a Reforma. Havia, anteriormente, muitos e claros sinais da sua presença e do seu desenvolvimento manifestados de diversas maneiras. Outros elementos integrantes do impulso capitalista haviam surgido séculos antes. Um deles foi o espírito de quantificação, identificado por historiadores como tendo ganhado terreno a partir do século XIII. Esse espírito alastrou e infiltrou-se em todos os domínios da cultura ocidental. Uma das traduções práticas dessa mentalidade poderá encontrar-se no crescente interesse na medição do tempo que resultou na construção de relógios e na sua disseminação, a ponto de o relógio vir a substituir os sinos nas torres das igrejas protestantes. Os reflexos práticos dessa mentalidade são de veras múltiplos e estendem-se até às artes, pintura e música, por exemplo. Uma terceira faceta importante do novo espírito é a viragem para o empírico.
muito embora a historiografia anglo-americana remeta o seu aparecimento para o século XVII, e sobretudo na Inglaterra, não está errado, essa é uma visão demasiado paroquial. Com efeito, há manifestações claramente empiristas na Alta Idade Média, se bem que entre figuras individuais como Roger Bacon, Nicolau d'Oresme e Robert Grosseteste, mas há sobretudo a importante atividade empírica. Eu vou saltar essa. Isso é um tema do outro livro que eu tenho anunciado para março, e chamado O Século dos Prodígios, sobre o século XVI. Enfim, há ainda outras facetas que irão mais tarde caracterizar e definir a modernidade, como o interesse que, sobretudo em Inglaterra, começa a surgir pelo indivíduo e pela sua liberdade e mesmo pelo seu direito de propriedade. Alan Macfarlane identificou o mistério do aparecimento em Inglaterra de um sistema singular, remontando ao século XIII, em que é notório o individualismo na economia e na vida social. Tal atitude cultural de fundo levou ao estabelecimento do direito de propriedade e de um sistema de heranças distribuíveis, bem como à criação do mercado, que incluía a compra e venda de terras, desculpe. Todas estas facetas já refletem uma viragem-chave na mentalidade europeia ocidental, a da preocupação cada vez maior com o mundo, a do desejo de descobri-lo, conhecê-lo, dominá-lo e utilizá-lo. Vivia-se, todavia, ainda numa atmosfera marcadamente medieval e profundamente cristã, e por isso será anacrónico ignorar-se esse fato. Assim, gostaria de concentrar-me um pouco numa mudança da época que reputo de alto significado. Com efeito, ao mergulhar mais e mais na proposta de Weber, apercebi-me há muito, e disso venho regularmente falando nas aulas, do fato de os protestantes intuitivamente terem passado a sentir-se desconfortáveis com as inibições que o Novo Testamento impunha a algumas das suas atitudes comportamentais. Lutero e os outros líderes da Reforma surgem como que erguendo uma tampa prestes a explodir, pressionada por uma força abafada ou reprimida que se vinha acumulando. Quer dizer, a cultura, ainda no sentido antropológico, vivida pelos povos do Norte, porque ao longo dos tempos sedimentada nas estruturas das suas instituições, sentia-se desajustada relativamente à doutrina rígida emanada de Roma, mas também não se sentia inteiramente confortável com o apelo ao desprendimento do mundo explicitado no Novo Testamento. Todavia, porque os líderes revolucionários da Reforma permaneciam profundamente religiosos e filhos da cultura judaico-cristã, continuavam a sentir necessidade de ter os seus comportamentos sancionados pelas Escrituras, ao tempo a base e fonte última de legitimação da mundividência dentro da qual respiravam. Lutero agiria como um destapador da panela de pressão. Se preferirem outra metáfora, ele iria riscar um fósforo em lenha seca pronta a ser incendiada. Mas recuemos um pouco para nos concentrarmos nessa importante viragem mental que decide, como que instintivamente, recuperar o Antigo Testamento por se aperceber da necessidade de os cristãos terem a obrigação de levar a sério uma antiga doutrina da Igreja, a de que o Antigo Testamento, muito embora ultrapassado pelo Novo, não fora eliminado do cânone canónico. Sendo assim, continuaria a poder servir de orientação e também de aval para comportamentos que se tomavam como sendo por ele legitimados. É aqui que, do meu ponto de vista, se entronca uma grande revolução cultural ocorrendo no centro e norte europeus. O Antigo Testamento, ao ser recuperado pelos protestantes, liberta-os das amarras das bem-aventuranças, ou seja, de uma visão do mundo desligada e desimportada mesmo das realidades terrenas ou terrestres, onde os povos do centro e norte não conseguiam encontrar nenhuma sanção abonatória dos seus comportamentos, da sua mundividência prática ou, digamos, pragmática. Antes de prosseguirmos, procurando uma mais clara compreensão deste ponto, caberia aqui um salto a Nietzsche e à crítica por ele feita ao cristianismo. Isto é para perceber melhor a ligação que eu faço com Lutero, não é um salto anacrónico que eu vou explicar. Obviamente que séculos mais tarde, Nietzsche, no fundo, ao evocar um regresso à mundividência clássica grega, em que o homem é assumido no seu todo e até os deuses não passam de semideuses, meio homens, e o mundo é a grande realidade, isto é Platão, evidentemente, mas Nietzsche prefere mesmo os gregos ainda anteriores a ele, os pré-socráticos. Nietzsche explicita inequivocamente o que intuitivamente alguns líderes da Reforma entreviram. Na verdade, o próprio Nietzsche afirmou perentório e a sua admiração pelo Antigo Testamento. Diz ele, o leitor já terá reparado que não tem nenhum apreço pelo Novo Testamento. Mais adiante diz, o Antigo Testamento é outra história, tenho o maior respeito por esse livro, encontro nele grandes homens, uma paisagem heroica e uma das coisas mais raras na Terra, a ingenuidade de um coração forte. O que ainda é melhor, encontro um povo. Não, toda a gente pensa que Nietzsche era antissemita, toda a gente conhece a história, sabe como foi a irmã, a Elizabeth, que foi responsável por isso, uma antologia que porou, em que, enfim,
antissemita era o Wagner, que era amigo de Nietzsche, enfim. Mas isso são notas de rodapé que ficam para... Todo o esforço niquilista de Nietzsche, eu não estou aqui a defender Nietzsche, estou só a tentar explicar... está na hora já? Não. Todo o esforço niquilista de Nietzsche teve como alvo aniquilar o cristianismo que, segundo ele, desenraizou os seres humanos e reorientou radicalmente os seus valores para as realidades extraterrenas. No seu século, pelo menos entre os intelectuais tocados pela modernidade, a que não é alheia a influência da Revolução Francesa, a Bíblia não era mais a fonte última da autoridade que substituíra a Roma. Nietzsche arvora-se ele próprio em senhor livre, profeta de um pensamento novo, radical, em que é senhor de si próprio, o nobre que escolhe os seus valores, como ele advogava ser sinal dos homens superiores. Todavia, no século de Lutero, e vamos voltar a Lutero, fora ainda a Bíblia, agora, porém, alargada no seu cano, de modo a incluir o Antigo Testamento, que desempenhara o papel de autoridade última. Esta intuição do papel fulcral que o Antigo Testamento passou a ter na Reforma necessitava de fundamentação factual. Ela surgiu, entretanto, de vários quadrantes, um dos principais tendo sido a obra do historiador inglês Christopher Hill, The English Bible and the 17th Century Revolution. Como o próprio título revela, trata-se de um estudo a partir do século seguinte à Reforma, todavia serve para demonstrar como, passadas algumas décadas, o Antigo Testamento havia sido instaurado como fonte legitimadora de crenças e valores mais aceitáveis do que as anteriormente emanadas de Roma e tão válidas como as do Novo Testamento. Este pé de igualdade autoritativa dos dois testamentos não impede, todavia, que nos escritos de teólogos e pensadores da Reforma seja imensamente desproporcional a vantagem do número de citações bíblicas provenientes do Antigo Testamento. Tem várias passagens de Hill, mas só vou citar uma. Diz ele, citando um inglês do século XVII, Anthony Ascham, que colocou a questão em 1649, falando claramente dos judeus e do Antigo Testamento, quando tinham em mente mudar o governo, entrar numa guerra civil, destronar a família real, reformar a religião e desmembrar o reino, eles agora tinham uma voz do céu para apoiar as suas ações e garantir o seu curso. Que relação e que importância terá, no contexto da minha análise, esta viragem para o Antigo Testamento? A resposta a esta interrogação requer um regresso a Max Weber e um recuo a uma das principais reações à sua tese. A contraproposta do seu colega nos arquivos para as ciências sociais, Werner Sombart, era colega de Max Weber no Instituto de Sociologia na Alemanha. Ele escreveu, alguns anos depois do aparecimento de Weber, do livro de Weber, Sombart publicou Os Judeus e o Capitalismo Moderno, defendendo a tese de que, mesmo que Weber estivesse essencialmente correto acerca do papel dos calvinistas, essa não seria a única explicação para o aparecimento do capitalismo, já que os judeus tiveram nesse processo um papel, pelo menos, igualmente preponderante. Os judeus, apesar de, mesmo se calhar porque exilados por razões religiosas do sistema social, desenvolveram os seus mecanismos de sobrevivência, acabando por criar um sistema económico com todas as características que Weber imputa ao capitalismo. Com a cobertura e a bênção do Antigo Testamento, da sua visão do mundo e, sobretudo, das realidades terrestres, foi-lhes permitida uma atividade económica que nunca esteve voltada excessivamente para o outro mundo, como aconteceu com os cristãos medievais. A história da recepção do livro de Sombart é um encadeado de mal-entendidos que mereceria de por si um estudo a sério à dimensão de pelo menos um livro. Felizmente hoje, depois de um silêncio prolongado por parte da crítica, volta a ser referido com alguma desinibição, pelo menos entre académicos. Veja-se a título de exemplo o ensaio de Hartmut Lehmann, The Rise of Capitalism, Weber versus Sombart, no volume Weber's Protestant Ethic, Origins, Evidence and Context, coordenado pelo próprio autor desse texto. Mas depois há outros livros, eu menciono vários, um aqui de Jerry Muller, Capitalism and the Jews, e eu cito desse Muller no livro Capitalism and the Jews o seguinte: se alargarmos a nossa perspectiva de modo a incluirmos os 4 séculos da história do judaísmo moderno nas diversas nações do Ocidente, um cenário diferente emerge. Descobrimos que, a partir do século XVII, os intelectuais judeus argumentam frequentemente a favor do comércio e do capitalismo. Líderes intelectuais da comunidade judaica argumentam que os judeus têm uma afinidade com o capitalismo e que as condições de uma competição mais livre permitiriam que tais talentos redundassem a favor do bem comum. E os escritores judeus deram importantes contributos para explicar e compreender a economia capitalista 3 séculos antes da criação do Prémio Nobel para a Economia. Não é aqui a ocasião apropriada para entrar na análise das propostas de Weber e Sombart, mas apenas para referir que, do meu ponto de vista, elas se apresentam como complementares. Salto aqui, sem tempo para entrar na argumentação da tese de Sombart, creio valer a pena
citar uma passagem da introdução à reedição do seu livro, em 1951, escrita por Samuel Klausner, um sociólogo judeu, professor da Universidade da Pensilvânia. Diz ele: o espírito do capitalismo nasceu com os judeus, especialmente depois do seu encontro com os cristãos na Europa ter amadurecido esse espírito. Que um aspecto do espírito tenha tido origem nos judeus não implica dominação da sociedade capitalista pelos judeus. Os europeus, eles próprios, foram se enchendo desse espírito e realizaram-no em pleno. Tudo leva a crer, eu creio que tenho 10 minutos, é o que eu preciso. Tudo leva a crer que dois grupos paralelos se foram aos poucos entrelaçando e contribuindo para o incremento de uma atividade económica cada vez mais racionalizada e estruturada de modo a atingir os seus objetivos de maximização de lucros. Em ambos os casos, possivelmente sobretudo entre algumas denominações protestantes, a superestrutura religiosa terá desempenhado um papel importante da ordem do que propunha Max Weber, se bem que sem a dimensão quase unilateral que ele advogava. Explico-me. A viragem radical proposta por Lutero exigia um imaginário religioso que a legitimasse. Ela emergia no seio de diversas correntes que se digladiavam mutuamente, embora tivessem elementos comuns. Aos poucos, esses elementos comuns foram se estruturando e consolidando em legislação. Como que a tentar fazer o ponto da situação rumo a uma síntese? Parece-me... como afirmei no princípio, Max Weber tomou como seu projeto de vida opor a Marx uma interpretação não materialista da história, tentando exemplificar, pelo menos, um importante momento no Ocidente em que a intervenção das ideias religiosas tinha tido um papel fulcral. Marx responderia pura e simplesmente que as ideias religiosas são todas resultantes de condições materiais e que, portanto, redundam no mesmo, isto é, apesar de um aparato religioso, não passam de uma superestrutura criada a partir de, ou produzida, por forças sujeitas a condicionalismos materiais. Mas Weber tem razão quando luta contra tal visão redutora, porque é historicamente demonstrável que, não raro, as pessoas agem por razões puramente espirituais, e isso independentemente de pensarmos que essas convicções são meramente subjetivas e sem fundamento. Contra Marx, essas crenças são desprovidas de objetivos, não produzem consequências materiais e ditaram por vezes ações que resultaram mesmo em detrimento de benefícios materiais de qualquer ordem. Se concedermos ao menos essa possibilidade, fica aberto o campo para Weber demonstrar a sua tese. Obviamente que deixar espaço aberto para ela não significa aceitá-la, como atrás já deixei bastante explícito. Como disse, a crença no papel preponderante da predestinação parece-me altamente exagerada por exigir uma intervenção unilateral, causal mesmo, apesar de Weber nunca ter querido usar o termo. Ele preferiu pós-doc propter hoc, é a expressão mesmo latina. Depois disso, logo isso acontece, mas não é por causa dele. Quando, na verdade, sabemos hoje, e a psicologia moderna confirma mais e mais, as mundividências formam-se como resultado da interação entre estruturas mentais herdadas dos antepassados e interiorizadas no período formativo dos indivíduos, todavia são depois corrigidas ou atualizadas pela interação com o meio ambiente em que elas ocorrem. Isto não significa que os dois planos se correspondam sempre, mas a verdade é que o demasiado afastamento entre um e outro, uma ideologia desfasada da sua realidade envolvente, acaba por provocar um colapso e um reajustamento, algo que, por vezes, apenas acontece na geração seguinte. O caso da União Soviética é um exemplo disso. O desfazamento total entre a ideologia e a prática, depois colapsa. Pode levar uma ou duas gerações. Quer dizer, pois, que, quando os marxistas negam o papel atribuído por autores como Weber às ideias religiosas ou a simples ideais, esquecem-se de que o marxismo viveu sempre da crença na possibilidade de uma sociedade sem classes. E os intelectuais marxistas empenharam-se e empenham-se em apregoar ideais e em estimular as massas a viverem-nos. Foi por isso que Marx escreveu o Manifesto Comunista, que é totalmente diferente no estilo de todo o resto da sua obra. Creio valer a pena, citar aqui o que num volumoso e altamente informado balanço sobre a reforma escreve o historiador Diarmaid MacCulloch sobre o poder das ideias ao explicar a razão da existência de tanta referência a elas na sua análise, um calhamaço de 900 páginas, desse período fundamental na história do Ocidente. Diz MacCulloch: monarcas, padres, freiras, comerciantes, agricultores, trabalhadores foram todos apanhados por ideias que se encaixaram na sua experiência e memórias e fizeram-nos comportar-se em moldes, algumas vezes admiráveis, outras vezes monstruosos. A história social e política não pode ser feita sem a teologia para se compreender o século XVI. Assim, não custa compreender como o conceito de vocação de Lutero e a sua insistência no facto de cada cristão ser chamado a inserir-se e a trabalhar no mundo, doutrina pregada nas assembleias protestantes e depois implementada nas escolas, tivesse contribuído para o desenvolvimento de uma ética.
a atitude positiva do Antigo Testamento relativamente aos bens materiais terá atuado também na medida em que abençoou a viragem levada a cabo por esse largo segmento do cristianismo para a atividade mundana, considerando-a um bem. Tudo isso numa altura em que o sancionamento último, ou a legitimação última, se preferirem, era ainda feita em base religiosa. Como atrás referi, ela já não entroncava em Roma, mas na Bíblia. Claro que, como atrás foi igualmente apontado, variedíssimas outras facetas da cultura europeia estavam a mudar e contribuíram ao seu modo para a instauração de uma trave mestra da cultura ocidental que ainda hoje ninguém consegue explicar. A implantação da racionalidade que na atividade económica iria gerar o capitalismo moderno. Com efeito, ninguém até hoje conseguiu produzir uma explicação plausível para o milagre grego clássico, nem para o fascínio dessa cultura com a razão. Roma clássica continuou e desenvolveu, se bem que mais preocupada com questões de ordem pragmática, de controle, consolidação e manutenção de um império. Mas até a escolástica elevou aos píncaros, veja-se, por exemplo, a obra de São Tomás de Aquino, o desenvolvimento do pensamento racional, se bem que sempre dentro de coordenadas de fundo de uma evidência religiosa. Essa infiltração estruturante do pensamento racional, aos poucos aliada à vertente empírica, acabou produzindo o modelo empírico-racional, hoje subjacente ao Estado e à cultura chamada moderna. A sua pastora religiosa foi aos poucos dando lugar ao livre reino da racionalidade empírica, o que não significa que as crenças, os valores, religiosos ou não, tenham deixado de agir sobre as mentes dos indivíduos. Aponto isto apenas para voltar ao ponto de partida desta minha comunicação e reconhecer com Weber, embora não em total acordo com ele, que sim, Lutero e outros líderes reformadores não foram apenas agentes de uma história redutoramente materialista, instrumentos ingenuamente ideológicos ao serviço da luta de classes. Foram seres humanos com convicções religiosas profundas, muitas vezes à margem de qualquer interesse material. Essas convicções ajudaram, geração após geração, a encarar diferentemente o mundo e a agir mais ou menos em consonância com essas crenças. Porque, ao fim e ao cabo, as ideias ainda fazem a diferença. Os arautos e defensores delas, idem, mesmo que depois delas e deles viessem posteriormente a resultar consequências não previstas ou almejadas. Estou mesmo a acabar. Mal andaremos no mundo quando deixarmos de reconhecer e admirar os heróis, arautos e promotores de mudanças, os quais, por vezes, até lhes entregam a própria vida. Hoje, com a globalização, o mundo ocidental cada vez se assemelha mais. As grandes divergências de fundo de outrora entre católicos e protestantes, pelo menos em matéria económica, social e cultural, esbateram-se. Contudo, não há dúvida de que foi o modelo protestante que, para bem ou mal de todos nós, incluindo para os protestantes, acabou triunfando. Weber chamou a atenção e receou de veras a gaiola de ferro que o capitalismo pressentia ameaçar prender-nos. Não nos esqueçamos de que foi no Concílio Vaticano II que a Igreja Católica finalmente decidiu aceitar que as realidades terrestres eram parte importante da vida dos cristãos neste mundo. Quem desconhece ou se esqueceu deve investigar a história dos debates que acabaram produzindo documentos conciliares profundamente abertos à modernidade, como a Gaudium et Spes. Ninguém negará que os teólogos católicos mais influentes na sua elaboração foram influenciados por teólogos protestantes. Por exemplo, Karl Barth, Oscar Cullmann, Rudolf Bultmann, Jürgen Moltmann, por exemplo. Mas isso é tema nem sequer para outra comunicação, mas para um congresso inteiro. Gostaria apenas de restar o meu agrado pela realização deste sobre Lutero, num Portugal moderno. Fui educado num Portugal antigo, há pouco mais de meio século, e testemunhei o início da mudança dos juízos valorativos sobre a Reforma, e neste caso particular sobre Lutero. No seminário de Angra, que frequentei na década de 60, utilizávamos como compêndio nas aulas de História Eclesiástica um livro do jesuíta Bernardino Lorca, espanhol. O livro era mesmo em espanhol. No meu primeiro ano de Teologia, em 1966, dispunhamos de uma edição antiga de 1960, portanto não afetada ainda pelo novo espírito do Concílio Vaticano II, que começou em 62. Daí o capítulo sobre a Reforma ser intitulado nos seguintes termos: La falsa reforma protestante e la verdadeira reforma católica. No decorrer da narrativa, as referências a Lutero eram sempre condenatórias. El virus de Lutero, los errores luteranos e las diatribas de Lutero. A secção sobre Lutero concluía nos seguintes termos. Eu traduzo: o juízo sobre Lutero e sobre a sua obra não pode ser duvidoso a um católico, com a sua obsessão e soberba, fez-se responsável pela divisão definitiva da cristandade, com todas as calamidades que o acompanham. Nos anos seguintes, chegou-nos de Espanha uma nova edição, e foi fácil notarmos que os qualificativos da personalidade e atividades de Lutero e outros reformadores haviam sido suavizados.
Não foi difícil notá-lo, porque o processo de impressão era o chumbo e os novos caracteres inseridos em substituição dos anteriores ressaltavam do conjunto da mancha na página. Divertíamos-nos a comparar a mudança dos juízos, satisfeitos com a influência dos novos ares que superavam na Igreja Católica, mas também com a habilidade dos editores em encontrar termos não ofensivos que coubessem no mesmíssimo espaço da linha, pois a mancha de cada página não podia ser alterada. Infelizmente não tenho à mão um exemplar dessa edição para exemplificar essas alterações, tem só a memória. Consegui, no entanto, uma reedição da mesma obra de 1987, revista por 2 historiadores. O título da obra foi alterado para História da Igreja Católica, antes era Manual da História Eclesiástica. No entanto, o texto permanece substancialmente o de Bernardino Llorca. Todavia, particularmente no capítulo sobre a Reforma, há alterações significativas. Do título desapareceram os adjetivos falsa e verdadeira, que qualificavam as reformas protestante e católica. Estou mesmo na última página. Prove, está aqui. Esta não tem nada. As pessoas ficam às vezes a ver. Tem mais uma ainda. Não tem nada. E eliminaram-se as referências à pseudo-reforma. O retrato de Lutero também surge significativamente alterado. É descrito como audaz. Por exemplo, a melhor ilustração será a reescrita do parágrafo que avalia o papel de Lutero a seguir à referência à sua morte, que acima transcrevi da edição de 1960. Vejamos como esse parágrafo aparece reformulado na edição de 87. Morte de Lutero, juízo de conjunto, estou traduzido em espanhol. Com seu caráter ativo e impetuoso, soube comunicar aos seus seguidores aquela ânsia de conquista e aquele espírito inquieto e dominador que era o segredo dos seus triunfos. Deparamos ainda com um balanço geral do protestantismo, intitulado Verdadeiras Causas do Triunfo Protestante, para que não encontre correspondente na edição de 60. E na edição de 87 aparece assim. Acima de tudo, as doutrinas pregadas por Lutero eram sumamente a propósito para atrair e fanatizar as massas. Se a isso se juntar as qualidades, o seu talento organizador, a sua ardente imaginação e a sua habilidade em aproveitar a situação de descontentamento e aversão contra Roma e alguns abusos reais, se compreenderá melhor como pôde obter tão rapidamente um êxito tão considerável. Suponho que estaremos de acordo, e termino, que este Congresso, ao arvorar em título Lutero, construtor de modernidades, também está longe do espírito dessa primeira versão da história de Bernardino Llorca, que, no mundo católico, foi, aliás, a dominante durante 4 séculos. Creio também que isso só abona em favor do argumento que me esforcei por esboçar ao longo deste meu texto. A modernidade, para o nosso bem ou a nossa tragédia, deve muito a Lutero e aos reformadores, às suas crenças e à sua luta idealista empenhada na mudança. Com Weber, acredito que as ideias podem fazer a diferença. Muito obrigado.